Quem está feliz, diga amém. Até onde vai a sua fé? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: até onde vai a sua fé? Queridos, eu posso dizer com muita alegria, tendo viajado hoje de Porto Alegre para cá, né? Aquelas horinhas ali de trânsito, chovendo muito. Agora já vai ser a 4ª vez que eu vou pregar hoje, mesmo viajando. Preguei às 6h30 da manhã, eu tenho feito uma live junto, né? O pastor Júnior também faz 7h14, né? Eu faço às 6h30, depois às 11 da manhã, depois às 6h30 da noite. Então já estou na 3ª vez. E eu quero pegar um pouco do que eu pude ministrar lá no meu canalzinho no YouTube. E eu tenho certeza que isso vai encher o seu coração. Você vai sair daqui hoje num novo nível de unção, num novo nível de fé. O que a Bíblia fala? Que só tem uma coisa que pode nos fazer vencer o mundo: a nossa. Mas eu não ouvi foi nada. Eu vou voltar a fita. A Bíblia diz que só tem uma coisa que nos pode fazer vencer o mundo: a nossa. Pobre do diabo agora. Meu irmão, quando nós nos posicionamos com a nossa boca, com aquilo que nós profetizamos, queridos, nós estamos sim em um ambiente totalmente profético. Essa igreja é uma bênção, amados. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Esses dias eu fui convidado para pregar numa conferência, que o nome da conferência era Profético. Eu amo o ambiente profético. Deus me levantou como profeta. Amém, amados? Só que olha o título da mensagem que eu coloquei: Conferência Profética, pastor Samuel. Meu xará. Profecia não é tudo. Você é convidado para pregar numa conferência profética. Eu vou pregar numa sábado agora, outra conferência profética. E daí você vai lá e prega aqui: profecia não é tudo. Você sabe por quê? Eu já vou lhe explicar isso agora. Abra sua Bíblia no livro de Atos, por favor. Atos capítulo 16. E nós vamos dar uma passeada, gente. Me deram até 00:40 e eu, no máximo, 00:40 tem que terminar. Tá bom para vocês assim, amém? Eita glória, que igreja do fogo, rapaz. Vou vir embora para Florianópolis. Na nossa igreja lá está pegando fogo, irmãos. Deus é bom demais, amém? Atos 16, a Bíblia fala que Paulo e Silas, eu vou contar um pouquinho da história, depois a gente lê ali. A Bíblia fala que Paulo e Silas estavam fazendo a obra de Deus. Só que aconteceu que eles chegaram numa localidade e havia lá uns homens, uns senhores, que eles estavam fazendo lucro em cima de uma situação que uma jovem vivia. Essa jovem era possessa de um espírito de adivinhação. Meu irmão, se tem uma coisa que eu amo, é libertação. Faz quase 30 anos que eu estou mergulhado nisso. Recentemente agora eu ministrei, não sei quantas vezes já ministrei no Brasil todo, um seminário que eu ministro sobre libertação, que é algo que eu amo, pastor Samuel, e batalha espiritual. E Deus se moveu de uma forma tão tremenda, amados. Eu quero tocar algumas coisas hoje, eu quero dar uma pincelada nisso, para que você seja aceso nisso, amém, amados? Esses dias numa das nossas lives eu estava, foi hoje, queridos, eu estava numa das lives e Deus me mostrou uma mulher. Deus me deu uma palavra de conhecimento, uma mulher que havia recebido uma comida consagrada. E essa mulher, ela vivia problemas, eu não lembro exatamente o que Deus mandou dizer, mas eu disse: e hoje você vai ser liberto, inclusive você vai vomitar essa comida. E essa mulher lá em Portugal vomitou e contou para nós. Inclusive agora na live das 6h30 ela ainda falou: profeta, eu vomitei no meio da minha sala quando o senhor falou aquilo. Eu quero dizer uma coisa: se hoje você chegou aqui com algum tipo de enfermidade, eu falo isso sem nenhum tipo de soberba, nenhum tipo de orgulho, porque eu sei que a soberba é só um passo, ela precede a ruína. Mas eu falo com confiança. Eu sei o Deus que eu tenho crido, amados. Eu sei o Deus que nós podemos acessar. Eu sei que tipo de ambiente nós podemos acessar pela fé.
Se hoje você chegou aqui com alguma atadura, com alguma enfermidade, com algum bloqueio, com alguma trava, pode ter certeza que acaba hoje. Não porque eu estou aqui, mas porque Jesus Cristo de Nazaré está neste lugar. Você está comigo? Diga amém. E já vou dizer, só por eu estar falando isso, já tem gente que está sentindo embrulho no estômago. Só por eu estar falando isso, já tem algo acontecendo aí dentro. Você já está sentindo incômodo, pode ter certeza que alguém te mandou alguma coisa, mas isso vai sair hoje, em nome de Jesus. Se você tiver que vomitar, bota para fora, não segura, em nome de Jesus. Quem crê que Deus pode fazer essas coisas, diga amém. E Paulo e Silas então, queridos, eles viram que esses homens estavam ganhando dinheiro em cima dessa pobre jovem que estava possessa de um espírito de adivinhação. Aí então Paulo, já indignado com aquela situação, repreende, expulsa e liberta aquela jovem. Vendo os seus senhores que a forma deles lucrarem tinha se acabado, eles deram um jeito. Mesmo, eu não posso entrar em todos os detalhes agora, mas mesmo Paulo sendo também cidadão romano, eles deram um jeito, conseguiram ali, meio que sem julgamento, sem nada, sabe, simplesmente açoitaram eles, jogaram Paulo e Silas num cárcere. E tem um homem chamado Paulo Bullock, se não me falha a memória, isso aí veio pela editora Vida. Ele escreveu uma biografia do apóstolo Paulo, Paulo o Apóstolo. Se não me falha a memória, esse é o título do livro. Li ele faz uns 20 anos, eu acho. E Paulo Bullock, para tentar descrever o que acontece com quem é açoitado, ele foi atrás de pessoas que passaram por esse tipo de experiência. Se não me falha a memória, eu li esse livro há 20 anos atrás. Ele foi em países que a gente sabe, do Oriente, que acontece esse tipo de coisa, e foi lá e perguntou. E de forma unânime as pessoas relatam que a dor do açoite é como se a pessoa fosse deitada nua em cima de uma grelha gigante, de tanto que pega fogo. Queridos, quando a gente pensa em açoite, que Paulo e Silas foram açoitados, a gente pensa numa varinha igual que a nossa mãe gostava de fazer carinho no nosso traseiro, né? Aquela cinta que ela batia, mas não batia com tanta força, às vezes errava, e daí quando errava dava forte. O açoite, queridos, ele era uma tira grossa, de couro grosso, era quase uma madeira flexível. E quando aquilo já nos primeiros golpes começavam a acertar o corpo do açoitado, a carne começava a ser dilacerada, macerada, cortes, fendas começavam a aparecer nas costas, não eram só simples vergões. A carne começava a se abrir, o sangue começava a jorrar. E depois desse quadro, Paulo e Silas foram jogados no cárcere. Só que não pensa um cárcere com esse piso bonitinho, tudo limpinho. Não, queridos, era um lugar fétido, ou seja, fedido. Urina, fezes de outros presos, porque eles faziam ali mesmo. Ratos, morcegos, insetos, baratas, passando por aquilo ali. Aquela sujeira toda misturada. Paulo e Silas, outra coisa que os açoitados contam é que a dor é tão intensa que eles não conseguem, a pessoa que é açoitada, ela não consegue se conter, e ela, desculpa a expressão, ela defeca e urina involuntariamente, de tanta dor. Então Paulo e Silas estavam naquela situação, porque a Bíblia fala que eles estavam presos pelos pés em um tronco, ou seja, eles estavam deitados com as costas no chão, e os pés presos naquele tronco, imagina. Então eles estavam com as costas abertas, mais uma vez, desculpa, defecando e urinando ali mesmo. As fezes, a urina se misturando, entrando nos cortes, aquilo ardendo, queimando, ainda mais do que um corte normal. Até onde vai a sua fé, meu irmão? Até onde vai a nossa fé? Quando o pastor Júnior começou a falar aqui sobre oração, amados, sobre um propósito, eu tenho aprendido uma coisa. Quando Daniel, em Daniel capítulo 10, quando Daniel se propõe, diga, Daniel se propôs. Queridos, Daniel não foi obrigado por ninguém. Aliás, quando tentaram obrigá-lo a não orar,
mesmo que ele viesse a morrer, ele simplesmente não se calou e continuou orando 3 vezes ao dia. E ele não ia para o porão. Daniel não ia para o porão para orar, ele ia lá no terraço e continuava orando ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E sabe o que eu tenho aprendido nessa questão da busca, da oração? Como o pastor Júnior falou, às vezes Deus não faz na primeira, às vezes Deus não faz na segunda, às vezes Deus não faz na 7ª semana, mas Ele faz na 8ª. Então, meus amados, eu quero dizer uma coisa. A Bíblia fala, Daniel capítulo 10, que quando Daniel começou a orar, a resposta não veio. E ele era o grande profeta Daniel. Diga, o grande profeta Daniel. E mesmo assim, fala, meu irmão, e mesmo assim, a resposta não veio na hora. Ela não veio na hora, irmãos. Aí às vezes nós pensamos, eu vou fazer um propósito de oração de Daniel, 21 dias. Queridos, eu quero garantir para você que Daniel não chegou para Deus e disse: Deus, eu vou fazer um propósito de 21 dias e eu vou orar para o Senhor então me revelar as coisas que o Senhor me mostrou em visões ou talvez sonhos, coisas distantes que ainda estão por vir, coisas que perturbaram o coração de Daniel. Queridos, Daniel não orou por 21 dias por determinação. Diga, Daniel não determinou 21 dias. Então Daniel, a Bíblia fala que no 21º dia, 21 dias, vem o anjo com a resposta. E o anjo chega para Daniel e diz: Daniel, Daniel, homem muito amado, fica sabendo que desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração, ou seja, desde o primeiro dia em que tu colocaste esse desejo para fora, de buscar a Deus, de te humilhar diante de Deus, de compreender as coisas de Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Repita comigo, desde o primeiro dia. Só que a Bíblia diz que o príncipe da Pérsia, lembra quando Paulo diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e contra todas as forças espirituais da maldade? Quem lembra disso, diga amém. Principados. Porém o príncipe da Pérsia se levantou contra mim. O principado que Paulo cita, ou um dos, agora se revela, ou melhor, havia se revelado em Daniel capítulo 10. O príncipe, o principado da Pérsia, ou seja, uma briga grande, uma batalha espiritual de alto escalão. Desde o primeiro dia em que Daniel começou a orar, a resposta já estava a caminho. Desde o primeiro dia, meu irmão, minha irmã, olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: eu te garanto, pela palavra de Deus, que desde o primeiro dia em que tu aplicas o teu coração para orar por algo, os céus começam a se mover em teu favor. Você está me ouvindo? Diga amém. Você está me ouvindo? Diga amém. O problema é que nós paramos de orar, queridos. Paramos de orar porque nos cansamos fisicamente, paramos de orar porque nos cansamos emocionalmente, psicologicamente. Paramos de orar porque nós temos muito entretenimento. Você sabia que o que mais desvia o crente não é o problema? Não são os problemas, são as distrações, é a diversão, é o entretenimento. Você sabia disso? Você sabia disso? E é por isso que às vezes Deus precisa colocar no nosso caminho alguns problemas. Para quê? Para que nós voltemos à oração, para que nós voltemos à casa do Pai, para que nós voltemos ao centro do seu coração. Você está me ouvindo? Diga amém. Então nós temos que entender, queridos, que quando Daniel começou a orar, ele não colocou: vou orar 21 dias, Deus. Grava isso no seu coração. Daniel começou a orar, e a disposição dele não eram 21 dias, era orar até que o milagre acontecesse. Até que, olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: a partir de hoje, você nunca mais vai orar
como orava até hoje. Você nunca mais vai dizer para Deus: Deus, vou orar tantos dias. Você vai dizer assim: Senhor Deus, porque eu te amo e porque eu creio em ti, eu vou orar até que um milagre aconteça na minha vida. Aleluia! Até que. Alguém vai dizer: o que tem a ver isso com Atos 16? Sabe que eu não sei? Não, estou brincando. É que Paulo e Silas tinham essa confiança. A Bíblia fala que eles, naquela situação, Paulo, sendo também cidadão romano, passando por aquilo de forma completamente equivocada, injusta, com as suas costas abertas, urina, fezes, sangue, dor. Eles podiam ter chegado para Deus e dito: Deus, olha só, nós estávamos fazendo a tua obra, nós libertamos uma jovem que estava sendo escravizada pelo diabo e por homens, e aí a recompensa que nós ganhamos é pararmos no cárcere, depois de sermos açoitados desse jeito. Não, queridos, essa não foi a postura de Paulo e Silas. A Bíblia diz que, daquele jeito que eles estavam, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao Senhor, queridos. Eles oravam e cantavam louvores ao Senhor. Eles estavam adorando a Deus. Olha o que a Bíblia diz. Versículo 25 de Atos 16. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao Senhor. Algumas traduções falam a Deus, né? E os demais companheiros de prisão escutavam. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: eles não estavam cochichando. Diga: eles não estavam cochichando, eles estavam adorando de verdade. Todos estavam escutando. Quando de repente, diga de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas. Ei, diga: todas as portas. Diga comigo assim, ó: e soltaram-se as cadeias de todos. Meus amados irmãos e irmãs, quando nós mantemos a nossa fé, até onde vai a sua fé? Quando nós mantemos o nosso coração em fé e perseveramos em buscar ao Senhor, não importa se estejamos presos em cadeias, em grilhões, se nós orarmos e cantarmos louvores ao Senhor, de repente a glória de Deus vai se manifestar, e não só as minhas, mas de todos as cadeias cairão. Sabe o que isso significa? Significa que se você hoje, como disse o pastor Júnior, se você se posicionar e começar a buscar a Deus, queridos, Deus me deu esses dias uma frase, e eu preguei inclusive nas lives lá no YouTube.
quanto mais profundo, quanto mais intensa for a nossa busca e entrega, mais profundos e mais intensos serão os resultados que colheremos na presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, o diabo quer que você seja superficial na vida com Deus. O diabo quer que você seja superficial na oração, superficial no louvor, superficial na busca, superficial na questão de vir aos cultos. Eu vou de vez em quando me sobrar tempo. Se não tiver muito quente, que afinal no calor é ruim. Se não tiver muito frio, porque também no frio não é muito legal. Se nós formos intensos, amados, e profundos, os resultados que colheremos serão intensos e profundos também. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: eu nunca mais serei superficial em buscar a Deus. Queridos, Paulo e Silas estavam no profundo. Eles estavam numa dimensão intensa. Por isso que a fé deles foi até o milagre. Até onde vai a sua fé? Cutuca o irmão que está do seu lado e pergunta para ele: até onde vai a sua fé? Diga para ele: a sua fé precisa ir até o milagre. Aleluia! Por isso que a resposta veio para Daniel, porque Daniel estava disposto a orar até que Deus fizesse. Sabe quem é que vai colher nos propósitos de quarta-feira? Sabe quem? Aquele que estiver disposto a orar 7 quartas-feiras. Se prepara para a 8ª, para a 9ª, para a 10ª, talvez para a 50ª, e o milagre não vir. Agora, aquele que está a fim de buscar no propósito das quantas quartas-feiras precisarem ser, esse talvez já na primeira receba o resultado.